E vamos falar de pandemia, Glauco. O país registrou 1.738 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e já são 355.031 pessoas que perderam a vida na pandemia. Na última semana, um novo recorde foi batido na média móvel de mortes, 3.125. E dentro desse quadro trágico, temos aí uma manobra em curso no Senado, depois de uma publicação da conversa entre o presidente Bolsonaro e o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás. Na conversa aí de compadrio, eles defendem a instalação de uma CPI que atinja também prefeitos e governadores, tirando aí o foco da CPI, que pretende investigar o governo federal em relação às suas ações e omissões diante da pandemia. Bolsonaro falou até de fazer do limão uma limonada. E para discutir esse e outros assuntos que estão envolvendo aí a pandemia, a gente convidou uma médica e um jurista. A Lúcia Souto, médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz e presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, SEBS, e o Jorge Rubem Folena de Oliveira, que é advogado constitucionalista e diretor do Instituto dos Advogados Brasileiros. IAB. Olá, Lúcia, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Lúcia. Bom dia. Bom dia, Lu. Bom dia, Lúcia. Bom dia. A Lúcia está em movimento aí, né, Lúcia? A gente não para nessa pandemia também, não é isso? Não para. Mas vamos lá, Lúcia, sob o ponto de vista aí médico, do controle da pandemia e também do trabalho das entidades, né, que lutam por um atendimento digno às pessoas nesse momento tão terrível que a gente está vivendo, qual é o impacto de uma possível instalação de uma CPI que investigue o governo federal, o presidente Bolsonaro, seus ministros aí da saúde, e agora essa CPI que está sendo considerada até como revanchista pela oposição para investigar governadores e prefeitos? Como é que você está acompanhando toda essa polêmica? Olha, Marilu, é mais essa estratégia de tocar circo no fogo do Bolsonaro, né? Ele não só não faz absolutamente nada, como ele é o grande responsável premeditadamente para sabotar o enfrentamento da pandemia no Brasil. Essa CPI ela é extremamente necessária, porque responsabilidades sobre essa sabotagem vão ter que ser apuradas em algum momento. E o momento é esse, porque uma vez nós identificando publicamente todos esses elos da sabotagem, para saber por que o Brasil está caminhando em cima de uma montanha de cadáveres. Mortes totalmente evitáveis e tem nome e sobrenome o responsável por tudo isso. Então nada mais fundamental nesse momento do que apurar essas responsabilidades. Muitas delas nós já sabemos, porque estamos acompanhando isso detalhadamente desde o ano passado, a Frente pela Vida, que é a entidade que eu presido, que é o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, integra. Estamos numa jornada de luta enorme. Tivemos, inclusive, Marilu, a semana passada com o presidente do Senado, a Frente pela Vida, junto com o Conselho Nacional de Saúde, para cobrar responsabilidade de uma coordenação nacional, de uma ampliação do leque de vacinação, de um lockdown nacional de 21 dias. Vamos parar de brincar de pandemia, entendeu? Fecha, abre. O Brasil tem que ter seriedade, porque são pessoas que estão perdendo suas vidas. Nós estamos vendo exemplos, por exemplo, a Inglaterra está com lockdown desde dezembro do ano passado, diminuiu 95% os óbitos e 90% as internações. É isso que tem que ser feito. Araraquara, no Brasil, que diminuiu contundentemente o número de mortes. Quer dizer, então o Brasil tem que se unir hoje para saber as responsabilidades de quem botou o Brasil nessa situação calamitosa e mudarmos o rumo dessa história. A CPI pode ser um instrumento importantíssimo para ficar claro que o Brasil precisa, para ontem, mudar o rumo dessa tragédia, dessa catástrofe sanitária que nós estamos vivendo. Muito bem. Folena, acrescentando só um pouco aí da conversa que o Bolsonaro teve com o Cajuru, o presidente falou o seguinte, se você não participa, né, da CPI, vem a canalhada lá do Randolfo Rodrigues para participar e vai começar a encher o saco. Daí vou ter que sair na porrada com um bosta desses, afirmou o presidente.
Bom, agora a gente sabe que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai consultar técnicos, né, da Secretaria-Geral da Mesa e da Advocacia da Casa para avaliar se o pedido de uma CPI da Covid ampla, com a investigação não só de ação e inação do governo federal, mas também de estados e municípios, se é constitucional. O artigo 146 do Regimento Interno do Senado estabelece que não se admitirá CPI sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, às atribuições do Poder Judiciário e aos estados. E tem uma discussão também aí, né? Falei, né, que a CPI presencial ou virtual também, o presidente do Senado disse que a CPI só pode ser presencial. E pode ser que a gente também tenha alguma surpresa em relação a isso. Você, né, que é um jurista, constitucionalista, como é que você está vendo também essa discussão? É possível abrir essa CPI para investigar estados e municípios? Olha, Marilu, antes de mais nada, bom dia para todos. Bom dia para você, Marilu, bom dia para a Lúcia. Na satisfação revê-la, tá? E também para os nossos ouvintes e telespectadores e internautas. Olha, Marilu, inegavelmente a CPI tem que ser aberta. E ela tem pedido determinado, muito bem definido. Qualquer manobra fora do que foi, do que constou no pedido do senador, né, encabeçado pelo senador Randolfo Rodrigues, né, é manobra procrastinatória feita pelo presidente do Senado. Exatamente para tentar beneficiar de alguma maneira, né, de alguma maneira não, de todas as maneiras possíveis, a Jair Bolsonaro. Então, o que tem que se fazer, o presidente do Senado tem que fazer, é cumprir a ordem judicial do Supremo Tribunal Federal, na medida liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou que ele abrisse a CPI. Hoje era o dia que, hoje, terça-feira, o presidente do Senado deveria, ou deve, fazer a leitura do pedido da CPI, da maneira na forma que ela foi requerida. É assim como está determinado no pedido apresentado ao Senado Federal, cujo presidente do Senado, o Pacheco, Rodrigo Pacheco, se omitiu a dar prosseguimento em desacordo com a Constituição. Isso é importante que nossos telespectadores e ouvintes possam entender. Qualquer parlamentar pode requerer uma CPI, mas para isso tem alguns requisitos. Entre esses requisitos é obter 1/3 de assinaturas, ter um objeto determinado e um prazo para que esses trabalhos possam ser desenvolvidos. Isso está na Constituição. Não pode o presidente do Senado se recusar a dar cumprimento a isso. Ele tem que cumprir, porque 1/3 dos senadores, que corresponde à minoria, tem esse direito. Então, o que acontece? O presidente do Senado não cumpriu. Ao não cumprir, o próprio Jorge Cajuru, isso que é surpreendente, né, dentro desse afã todo, junto com outro senador lá do partido dele, foram ao Supremo Tribunal Federal, pedindo para abrir a CPI, para investigar exatamente o governo de Jair Bolsonaro pelas práticas genocidas. É assim que está exatamente no requerimento. O ministro Barroso nada mais, nada menos fez do que fazer cumprir a Constituição. Por quê? Se a Constituição diz que os requisitos são esses, aqueles que foram apresentados, não pode ninguém fazer diferente. Ou seja, o presidente do Senado descumpriu a Constituição. E ao descumprir a Constituição, o senador Cajuru foi ao Supremo Tribunal Federal pedir que, com mandado de segurança, que desse cumprimento. E o ministro Barroso exatamente fez isso. Agora não pode fazer diferente do que determinou, né, o Supremo Tribunal Federal. Então, para deixar bem clara essa questão sobre o aspecto constitucional, ela é bem definida. Está definida exatamente no requerimento. Qualquer manobra, nesse momento, para fazer ampliação, ela está fora do que foi apresentado inicialmente. É uma manobra, né, muito sem ética por parte do presidente da República. E a mais grave, revela a conversa de Cajuru com o Bolsonaro uma interferência do Poder Executivo, uma tentativa de interferência do Poder Executivo sobre o Poder Legislativo. Isso quebra o artigo 2º da Constituição, que diz que todos os poderes são harmônicos e independentes. Então, Rodrigo Pacheco, ao criar essas manobras, né, agora, dificultar, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal,
e Bolsonaro em tentar interferir e mudar, os dois estão agindo em desacordo com o artigo 2º da Constituição. Tanto o Bolsonaro como o Rodrigo Pacheco. Os dois estão sujeitos a serem sancionados, porque estão violando a Constituição do Brasil. Então, agora eu entendo isso, Marilu. A CPI tem que ser aberta da forma em que ela foi apresentada e conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Amanhã, quarta-feira, terá um julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal para ratificar, provavelmente, ratificar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Nesse caso, é fato que foram ao tribunal. Mas quem foi ao tribunal foi o próprio aliado Jair Bolsonaro. E agora tenta, né, mudar as coisas. Né? Isso tudo é fraude. Isso é fraude política. Esse é o termo. É uma fraude política e, diria mais, a condução do presidente da República é uma conspiração contra a Constituição. A forma, os documentos que vieram a público, os áudios, que o próprio Cajuru, e talvez até ele mesmo, tenham permitido, ele disse que permitiu que fosse a público, né, que nós tivemos conhecimento, revela uma conspiração contra a Constituição, contra o Senado da República, e até mesmo contra o Supremo Tribunal Federal. Porque isso são manobras, são fraudes que estão sendo praticadas, né, para tentar desvirtuar uma decisão judicial e o prosseguimento de um trabalho no Senado da República. Marilu. Perfeito. Bom, eu não sei se eu não estou conseguindo ver aqui, a Lúcia acho que caiu, mas enquanto a Lúcia a gente consegue aí fazer novamente a conexão com ela, vou te perguntar também sobre a questão das vacinas, pela compra, né, de vacinas por parte da iniciativa privada. Você escreveu um artigo sobre a inconstitucionalidade da compra dessas vacinas por empresas, projeto que está em tramitação, inclusive, no Senado. Quais os argumentos que você cita para provar que essa atitude das empresas é inconstitucional, Folena? Primeiro, Marilu, eu queria dizer o seguinte, até mais do que inconstitucional, né, esse ato é um ato imoral. Ele é imoral e inconstitucional. Imoral por parte das empresas, dos empresários. Por quê? Já tinha uma lei, que eu também entendo que é inconstitucional, essa lei, tinha sido aprovada no parlamento, que permitia que as empresas comprassem e destinassem para o SUS. E aí tudo bem. Mas eles, depois do que aconteceu em Belo Horizonte, em que empresários foram flagrados, pulando a fila da vacina e sendo vacinados, e depois dizem aí, né, que a investigação policial, que sequer era vacina, quer dizer, você vê a falta de escrúpulo dessas pessoas. São capazes de qualquer coisa. Eu não estou me referindo a todos os empresários brasileiros, mas há um grande número de empresários que está se revelando completamente sem escrúpulos, como nós temos visto nessa pandemia. Inclusive mandando os trabalhadores trabalhar de qualquer maneira, não respeitando as regras de isolamento, propondo redução de vencimentos, quer dizer, coisas assim inacreditáveis para um ser humano dentro de uma sociedade que se propõe justa, solidária e fraterna, como a brasileira, a partir da Constituição. Esses termos que eu empreguei de sociedade justa, solidária e fraterna, não sou eu que estou dizendo, está no artigo 3º da Constituição do Brasil. Então, Marilu, antes de mais nada, esse caso das vacinas, antes de tudo, ele é imoral. E depois é inconstitucional, por uma razão muito clara. A própria legislação, a própria Constituição brasileira, né, determina que o SUS, a saúde, é um direito universal e igualitário de todos. Ou seja, a partir do momento em que empresas vão poder comprar vacinas para aplicar nos seus empregados, ou até nos seus patrões, ou até nos familiares dessas pessoas, além da imoralidade, isso está atentando contra a universalidade e a igualdade. Nesse momento, nós estamos tendo pessoas idosas que têm uma tendência a serem infectadas com mais facilidade. Temos pessoas com doenças, com comorbidades, a Lúcia pode falar melhor sobre isso, que são mais sensíveis também à infecção. E aí, por causa de alguns empresários que não querem cumprir o que está na letra da Constituição, eu vou comprar, cada um que se vire por si. Eu tenho dinheiro, eu compro, então eu me imunizo. Mas não é isso. A nossa regra política, o acordo político constitucional que nós estabelecemos, Marilu, ele é muito claro. Ele fala em acesso universal e igualitário. E mais,
diz que não pode haver, a Constituição do Brasil estabelece como princípio fundamental a dignidade humana. E como objetivos da República Federativa do Brasil, ela procura evitar toda e qualquer forma de discriminação, toda qualquer forma de marginalização. Está no artigo 3º da Constituição. Ou seja, incentivar a compra de vacinas por empresas para atender a seus interesses particulares, inegavelmente quebra com a igualdade, com a universalidade, estabelece uma discriminação e, o que é mais grave, estabelece um perverso grau de marginalidade. E é isso que a Constituição não quer. Certo. Bom, vamos agora falar com a Lúcia. A gente está tentando conectar, nossos colegas estão tentando essa conexão. Lúcia, você está na nossa escuta, a gente está vendo aí, como a gente diz, entre aspas, né, o santinho, enfim, a foto dela, mas não estamos vendo a Lúcia. Lúcia, você está na nossa escuta? Infelizmente, a conexão dela falhou. Vamos aguardar só mais um minutinho, a gente também já está no finalzinho do tempo, infelizmente, e, enfim, é uma pena que a gente não tenha aqui justamente o comentário da área médica, né, sobre a importância da vacina nesse sentido de ser igualitária, né, para todos, como você falou, né, Folena, é uma questão até imoral, além de inconstitucional. E é uma pena que a conexão da Lúcia falhou nesse momento, mas é isso, ao vivo, né? A gente está sujeito a essas intempéries aí, né? A gente agradece, Folena, aqui a sua participação, um forte abraço para você e até uma próxima. Até a próxima, Marilu, satisfação revê-la e a todos aqui do Jornal Brasil Atual. Muito obrigada, o prazer é o nosso. A gente conversou aqui. Até já. Falamos aqui com o Jorge Rubem Folena de Oliveira, advogado constitucionalista e diretor do Instituto dos Advogados Brasileiros, e também com a Lúcia Souto, a médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz e presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.